Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aí ao nosso segundo bloco, onde vamos fazer em conjunto nossa peça proposta de relaxamento de prisão. Então, eu vou passar aí para vocês, vou dividir com vocês o nosso enunciado. Então, vamos ler. No dia 10 de março de 2011, após ingerir 1 litro de vinho na sede de sua fazenda, José Alves, nosso cliente, pegou seu automóvel e passou a conduzi-lo ao longo da estrada que tangencia sua propriedade rural. Somente aí nessa frase nós podemos verificar que José Alves, ele ingeriu 1 litro de vinho e passou a dirigir o seu automóvel. Então, só aqui podemos verificar que ele, em tese, está a praticar o delito do artigo 306 do CTB, já que ele dirigia, conduzia veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica em via pública. Ok, vamos continuar. Após percorrer cerca de 2 quilômetros na estrada absolutamente deserta, José Alves foi surpreendido por uma equipe da Polícia Militar que lá estava a fim de procurar um indivíduo foragido do presídio da localidade. Amanda, o fato da estrada estar absolutamente deserta, tem alguma consequência em relação a esse crime? Gente, primeiro precisamos verificar que o crime do artigo 306 do CTB é um crime de perigo abstrato. Então, ele não requer prova de dano ou prova de perigo de dano a um bem jurídico concreto. Então, o fato de José Alves estar conduzindo o seu veículo de forma regular, mesmo, após ingerir bebida alcoólica, não colocando aí em risco a vida de outra pessoa, ou ele não tendo batido em outro veículo, não ter tido causado dano, não interfere na nossa tipificação, porque o crime do artigo 306 do CTB é um crime de perigo abstrato. Então, ele foi surpreendido pelos policiais militares quando ele estava cometendo o crime do artigo 306 do CTB. Então, nós estamos diante de qual espécie de flagrante? Vamos olhar lá no artigo 302? Vejam, considera-se em flagrante delito quem? O inciso 1º, está cometendo a infração penal. Então, nós estamos diante aqui de um flagrante próprio. Então, pessoal, não há aqui, por exemplo, um flagrante preparado, ou um flagrante forjado. Há, sim, uma situação de flagrância. Então, não podemos alegar aqui qualquer nulidade, qualquer vício em relação à questão material, vícios materiais, porque a situação de flagrância está presente. Ótimo. Vamos, então, analisar se o enunciado traz algum vício formal, alguma hipótese aqui de vício formal, tá? Então, vamos lá. Abordado pelos policiais, José Alves saiu de seu veículo trôpego e exalando forte odor de álcool. Oportunidade em que, de maneira incisiva, os policiais lhe compeliram a realizar um teste de alcoolemia em aparelho de ar alveolar. Então, vejam, gente, que aqui nós temos uma informação importante. Porque vocês acham que os policiais, eles poderiam compelir, ou seja, obrigar José Alves, nosso cliente, a fazer o teste do bafômetro? Ou seria uma opção de José Alves? Vejam, pessoal, que pelo princípio da não autoincriminação, a parte, o preso, ele não pode ser obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então, aqui já existe um vício que vai tornar essa prova ilícita. Então, existe um vício aqui grave, que torna essa prova produzida ilícita, já que o nosso cliente José Alves, ele não poderia ter sido obrigado, compelido a produzir prova contra si mesmo, já que há, previsão constitucional do princípio da não autoincriminação, além de previsão, gente, no Pacto de São José da Costa Rica.
Então, o primeiro ponto a ser analisado por nós é a ilegalidade, ou seja, a ilicitude dessa prova, já que não foi verificada aí os direitos do nosso cliente de não produzir prova contra si mesmo. Vamos continuar? Realizado o teste, foi constatado que José Alves tinha concentração de álcool de 1 miligrama por litro de ar expelido pelos pulmões, razão pela qual os policiais o conduziram à unidade de polícia judiciária, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 306, cumulado com o artigo 2º, inciso 2 do decreto 648/2008. Sim, e agora vamos ver outros detalhes. Então, ele foi lavrado o auto de prisão em flagrante pela prática do delito do artigo 306, sendo-lhe negado, no referido auto de prisão em flagrante, o direito de entrevistar-se com seus advogados ou com seus familiares. Aí, gente, já vimos que há outra violação dos direitos do preso, né? Então, não foi respeitado os direitos do preso, de José Alves, de ser assistido por advogado e de comunicar a sua prisão em flagrante aos seus familiares. Vejamos o que prevê o artigo 304, 305 e notadamente o artigo 306. Vejam aqui. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, vejam que ele foi privado da assistência do advogado e da comunicação da sua prisão à sua família. O que, obviamente, vai de encontro com o que estabelece o artigo 306 do CPP, tá? Então, gente, já vimos aí outra ilegalidade, outro vício formal em razão da lavratura desse auto de prisão em flagrante, já que não foi dada aí a oportunidade de assistência por advogado ou comunicação da prisão aos familiares. Vamos analisar os demais fatos. 2 dias após a lavratura do auto de prisão em flagrante, em razão de José Alves ter permanecido encarcerado na delegacia de polícia, você é procurado pela família do preso sob protestos de que não conseguiam vê-lo e de que o delegado não comunicara o fato ao juízo competente, tampouco à Defensoria Pública. Vamos voltar lá ao artigo. Vejam, gente, que a prisão de José Alves, ela devia ter sido comunicada imediatamente ao juízo competente, o que não foi feito, ao Ministério Público, o que não foi feito, à família do preso, o que não foi feito, e nem ao advogado dele, o que também não foi feito. Além disso, veja o parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia também será encaminhada para a Defensoria Pública. Então, vejam, gente, que o auto de prisão em flagrante não foi encaminhado ao juiz competente, nem sequer foi encaminhada para a Defensoria Pública, já que não foi apresentado pelo nosso cliente o nome do advogado. Olha só o absurdo dessas ilegalidades, dessas formalidades que não foram observadas pela autoridade policial, tá? Então, vamos ver aqui, vamos acabar de ler o nosso enunciado. Em razão de José ter permanecido encarcerado. Você é procurado pela família do preso, sob protesto de que não conseguiam vê-lo, de que o delegado não comunicara o fato ao juiz competente, tampouco à Defensoria Pública. Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, na qualidade de advogado de José Alves, redige a peça cabível, exclusiva de advogado. Amanda, por que eu não posso aqui interpor aqui um habeas corpus? Porque aqui nós estamos pedindo uma peça exclusiva de advogado. E o habeas corpus não é peça exclusiva de advogado.
Então, nós temos aqui um pedido de relaxamento de prisão, em virtude de vários vícios formais que podemos verificar ao analisar os fatos aqui, e uma peça exclusiva de advogado é o pedido de relaxamento de prisão. Se não fosse uma peça exclusiva de advogado, poderíamos pensar na hipótese também do habeas corpus, tá? Mas aqui a peça, aqui o examinador deixa claro que tem que ser uma peça exclusiva de advogado. No que tange à liberdade, seu cliente questionando em juízo eventuais ilegalidades praticadas pela autoridade policial, alegando, para tanto, toda a matéria de direito pertinente ao caso. Gente, além disso, vocês vão ver aqui no parágrafo 2º que estabelece o seguinte, que no mesmo prazo, ou seja, em até 24 horas, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas. Ao analisarmos aqui o enunciado, verificamos que a autoridade policial também não emitiu essa nota de culpa. Então, também há a possibilidade de alegarmos aqui a ausência, né, da nota de culpa. Então, o preso, ele não teve acesso à sua nota de culpa, que deveria ser disponibilizada pela autoridade policial em até 24 horas. Ótimo, pessoal. Então, beleza. Então, com base em todas essas informações que nós obtivemos aqui, vamos começar a verificar qual peça podemos fazer. Como já vimos, né, que trata-se de uma prisão ilegal, já que não foram observadas aqui vários, né, formalidades, então, a presença aí de vícios formais, nós vamos redigir, então, uma peça de pedido de liberdade, ou pedido de relaxamento de prisão em flagrante. Pessoal, lembra-se na aula passada que nós falamos que a peça ela vai ser direcionada ao juízo competente, né, ao magistrado competente? Como estamos tratando de um artigo previsto no artigo, como estamos tratando de um crime previsto no artigo 306 do CTB, de competência em regra da Justiça Estadual, nós vamos então encaminhar a nossa peça à Justiça Estadual. Só que se vocês analisarem toda a peça, vocês vão verificar que não coloca aqui a localidade, o local em que José Alves foi preso em flagrante e nem para qual autoridade judiciária não foi encaminhada o seu auto de prisão em flagrante. Então, quando vocês forem direcionar a peça, fazer o direcionamento, né, o endereçamento da sua peça, vocês não vão colocar a comarca, porque vocês não podem vocês não podem trazer uma informação que a peça não dispôs. Então, vocês vão colocar lá, excelentíssimo senhor juiz de direito da vara X da comarca X, né? Vai colocar 3 pontinhos, porque não há informação aqui qual é a comarca, qual a localidade que ele foi preso, e vocês não podem inventar uma comarca, por exemplo. Então, gente, se não trouxer essa informação na peça, não inventem essa informação. Não me venham colocar lá, juiz de direito criminal da comarca de Barbacena, porque nós não estamos trazendo aqui a informação de que ele foi preso em Barbacena, que a autoridade competente é em Barbacena. Tá? Então, quando vocês forem fazer o direcionamento dessa peça, vocês vão colocar da comarca 3 pontinhos. Ótimo. A partir daí, vocês vão soltar um espaço e vão colocar a qualificação de José Alves. Obviamente, gente, já que a peça aqui não traz a qualificação completa dele, vocês vão colocar as informações que vocês tiverem. Então, a nacionalidade, 3 pontinhos, porque não sabemos. A profissão, 3 pontinhos, porque não sabemos. O estado civil, 3 pontinhos, porque não sabemos. Portador dos documentos, RG e CPF, 3 pontinhos, porque também não é sabido. Residente domiciliado no local tal também, que não é sabido, então vocês vão colocar 3 pontinhos. E aí, quando vocês não tiverem informações, é só colocar esses 3 pontinhos, tá? E aí vocês vão colocar, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer o relaxamento de prisão em flagrante de José Alves, com fundamento em que, gente? No artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal e do artigo 310, inciso 1 do CPP. Ótimo. E aí, pessoal, vocês vão colocar vocês vão colocar um breve resumo dos fatos. E vocês vão trazer aqui nos fatos as informações importantes para a questão. Então, você vai colocar aqui
que José Alves foi preso em flagrante pela prática em tese do crime previsto no artigo 306 do CTB, cumulado com o artigo 2º, inciso 2 do decreto 6488 de 2008, que ele foi compelido pelos policiais a realizar o teste do bafômetro e não foi dado o direito dele de assistência a advogado e nem foi comunicada a sua prisão em flagrante à sua família, além de não ter sido comunicada a sua prisão para a autoridade judiciária competente. Além disso, é possível vocês informarem que ele permaneceu preso durante 2 dias e não foi comunicado nem ao juízo competente, nem à Defensoria Pública. Ótimo. Vocês vão prestar aqui as informações que vocês precisam para embasar os fundamentos que nós vamos trazer no próximo tópico. Então, o próximo tópico dos fundamentos. O primeiro fundamento, gente, é a prova ilícita, já que José Alves ele foi compelido pelos policiais a realizar o teste do bafômetro, o que não poderia ter ocorrido, já que existe o direito dele não produzir provas contra si mesmo, decorrente do direito de não autoincriminação, previsto tanto na Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 63, como também, gente, no artigo 8º, parágrafo 2º do decreto 678 de 92, tá? Então, vocês coloquem essas informações aí na peça de vocês. Então, já que essa prova, né, ela é ilícita, ela não pode ser considerada com base no artigo 157 do Código de Processo Penal, beleza? Então, já que ele foi forçado a realizar o teste do bafômetro, essa prova deve ser considerada ilícita, já que não poderia ter sido produzida dessa forma. Gente, qual que é a próxima nulidade que verificamos, o próximo vício que verificamos em relação a essa prisão em flagrante? Que não houve, né, não foi dada a oportunidade dele ter a assistência de um advogado e a sua prisão também não foi comunicada à sua família, infringindo aí o que estabelece o artigo 306 caput do CPP. Tá? Então, do direito aí, ele não foi respeitado o direito dele ser assistido por advogado, então a ausência de assistência de advogado e a ausência da comunicação da sua prisão em flagrante à família, conforme prevê a legislação. Beleza? Gente, outra coisa que nós também temos que alegar, que eu falei para vocês, ele permaneceu, né, 2 dias preso em flagrante lá na delegacia de polícia, sem que seu ato de prisão em flagrante tenha sido comunicado à autoridade judiciária competente e mesmo não foi comunicado a sua prisão à Defensoria Pública, já que não foi verificado as informações aí que ele apresentou a algum advogado. Então, também é possível que vocês estabeleçam que, conforme o parágrafo 1º, não foi respeitado aí o encaminhamento, não foi encaminhado ao juízo competente o auto de prisão em flagrante e sequer foi dado conhecimento do auto de prisão em flagrante à Defensoria Pública. Beleza? E, por fim, pessoal, é possível vocês afirmarem também a respeito aí da ausência da entrega ao preso da nota de culpa, conforme estabelece o parágrafo 2º, que estabelece que no mesmo prazo, ou seja, em até 24 horas, deverá ser entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa. Beleza, pessoal? Então, é isso que vocês devem, né, estabelecer aí na peça de vocês. Então, com base em todos esses vícios que verificamos da lavratura desse auto de prisão em flagrante, é possível, então, pedir o relaxamento da prisão, porque é evidentemente ilegal, e aí vocês vão pedir, então, a expedição do alvará de soltura, além, obviamente, da oitiva do Ministério Público, neste caso. Tá? E aí vocês vão pedir, nestes termos, pede deferimento, vocês vão colocar o local, a data, a assinatura do advogado. Beleza, pessoal? Então, era essa a nossa peça processual, tá? Lembrando também, pessoal, que essa peça, né, trouxe esses vícios formais, mas que uma possível peça também que pode aparecer na sua prova, seja essa aqui que eu coloquei para vocês da ilegalidade do parágrafo 4º,
Lembra que eu falei para vocês que a não realização da audiência de custódia, ela pode ensejar a ilegalidade da prisão e, por consequência, o relaxamento dessa prisão pela autoridade competente? Então, tenham também em mente a possibilidade de vir eventualmente numa peça, até porque esse assunto está em voga, porque a audiência de custódia foi inserida aí há pouco tempo, né? Foi inserida em 2019 no nosso CPP, então essa necessidade da realização da audiência de custódia, tá? Nesse caso que nós tratamos aqui, deste caso em concreto, né, desse caso do enunciado que tratamos, não é possível falar da questão da audiência de custódia, porque sequer foi comunicada à autoridade judiciária sobre essa prisão em flagrante. Então, né, como que ela iria realizar a audiência de custódia se ela sequer foi comunicada? Então, os vícios aí formais foram esses que verificamos. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição de vocês. Vocês podem me procurar aí pelas redes sociais. E um abraço a todos. Bom dia e boa tarde, boa noite para quem estiver me ouvindo. E na próxima aula falamos sobre o pedido de revogação da prisão preventiva. Um beijo, pessoal. Até a próxima.